Olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais uma sessão do Fora de Portas Engenharia Civil à Mostra. Para quem é novo nestas andanças, este projeto é uma ação conjunta entre a Porto Digital e o Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem como objetivo principal mostrar como é que a tecnologia, e em particular a engenharia, contribui para a transformação e para a evolução da nossa cidade. Hoje estamos aqui na estação de metro do Porto, por uma razão muito específica, porque o colega António Oredo vai nos mostrar como a Faculdade de Engenharia tem contribuído para a monitorização dos monumentos nacionais que estão envolvidos e que são paralelos às obras que se têm vindo a decorrer do metro, do local onde nos encontramos. O António Oredo é engenheiro civil, investigador da Faculdade e do Instituto da Construção Sustentável, e a Esmeralda Palpério foi investigadora do Instituto de Construção Sustentável e é agora responsável pelos monumentos nacionais Museus e Monumentos de Portugal. Dos Museus e Monumentos de Portugal. Peço desculpa a minha ignorância. Por isso eu ia-vos propor que fizéssemos primeiro uma visualização num pequeno documentário que fizemos com este projeto de investigação. Depois o António Oredo vai-nos aprofundar, no fundo, o projeto e mostrar como é que se faz quais são os cuidados que se tem que ter e como se consegue perceber quais as interferências que o metro está a ter na preservação destes monumentos, e depois aí sim vamos fazer uma visita onde o António nos fará o favor de mostrar as várias particularidades destes cuidados que têm vindo a ser feitos. Até já. Foram pedidas algumas propostas de colaboração, foram identificadas da parte do DEC algumas que poderiam ser interessantes para a Metro do Porto, e uma delas foi a do acompanhamento estrutural em termos de observação e monitorização do conjunto de imóveis sensíveis que seriam potencialmente afetados pelas obras da Metro do Porto. Foram propostos um conjunto de 6 e acabaram por ser selecionados apenas 4 monumentos, concretamente aquela onde nos encontramos neste momento, a Estação de São Bento, a Igreja dos Congregados, Santo António dos Congregados, e o Complexo dos Clérigos, portanto, Igreja, Museu e Torre dos Clérigos. E o outro que está ainda em curso, que será também a Rotunda da Boa Vista, mas não é neste momento o nosso foco ainda. Ora bem, este trabalho de monitorização é um trabalho complexo, não só por alguma complexidade tecnológica que tenha, naturalmente que tem, mas também pela sua implementação. São desafios sempre com alguma complexidade, às vezes de pequenos detalhes que não têm nada de científico, não têm nada muito tecnológico, mas que sem eles não se consegue levar isto a bom porto. Isto surge como uma primeira observação do que é que nós naturalmente vamos monitorizar, não é o trabalho de gabinete, há um primeiro trabalho de campo, de uma inspeção de qual é que é o objeto que queremos observar, e neste caso de construções antigas, monumentos de elevado valor cultural e patrimonial, enfim, que requerem particular atenção, tem que ser observado, porque existe que patologias, que danos têm, que nos suscitam a atenção de onde é que nós devemos colocar os nossos equipamentos, o que é que devemos medir, o que é relevante, o que é que pode indiciar preocupações ou o que é meros sinais que já existiam ou podem existir por outras causas e não tenham relevância estrutural. Portanto, há o primeiro trabalho de inspeção. Depois há um trabalho digamos assim, de desenho da instrumentação. O que é que nós vamos colocar e onde, que tipo de sensores e destinados a medir o quê. A preocupação, dadas as obras da envolvente, portanto, obras de escavação, não só de escavação a céu aberto, como também de escavação em túnel, que podem induzir movimentos no maciço terroso, maciço de solo envolvente,
e que, por sua vez, esses movimentos podem impactar na nossa construção e ter relevância estrutural. E esses movimentos podem se traduzir por assentamentos, e naturalmente a estrutura tende a acompanhar, se propagam para outras zonas da estrutura e podem induzir outro tipo de efeitos, como por exemplo rotações das paredes, podem potenciar aberturas de fissuras, de novas fissuras e ainda naturalmente as questões das vibrações. Portanto, o que é que aqui foi instalado? Primeiro, aquilo que pode ser a causa indutora de efeitos na construção, que é assentamentos. Portanto, foram decididos instalar sensores que permitem medir assentamentos. Foram também instalados outros sensores para medição das tais rotações, instalados sensores para medir movimentos de abertura de fendas ou de juntas já existentes e, naturalmente, sensores de vibração. Esses sensores têm transmissão dos seus sinais para postos de recepção aqui na construção. Esses sinais podem ser, há dois tipos, e são encaminhados por cabo até uns pequenos módulos que recolhem esses sinais e que depois os transmitem para, vamos assim, um módulo central de recolha global dos sinais. Por sua vez, está ligado a um router que hoje todos nós temos em casa e que nos envia o sinal para, neste caso, para a Faculdade de Engenharia, que depois nós acedemos e vemos os sinais em tempo real destes vários sensores que aqui falamos. Para além de toda esta montagem física, há também uma montagem de retaguarda de muito software desenvolvido e aplicado com soluções já existentes, adaptadas, que nos permitem aceder em qualquer sítio, inclusivamente do telemóvel, o que é que se está a passar neste momento em termos de qualquer um destes movimentos que falei. É importante, por um lado, pela parte estrutural, para nós percebermos se há movimentos que suscitem preocupação, sejam eles o de rotações das paredes, sejam eles de abertura de fissuras, e eu aqui chamava um pouco a atenção desta questão da abertura de fissuras, porque é algo que nos pode preocupar, sobretudo quando há o chamado património móvel ou património integrado, que são, por exemplo, os revestimentos dos azulejos aqui de São Bento, ou de outros, não é? Em que tem que haver a preocupação de que eles não tenham movimentos para além daquilo que já é normal terem, devido à dilatação térmica, por exemplo. E por isso devem ser colocados estes equipamentos que nos permitam, ao longo das obras, perceber se esses movimentos de abertura foram importantes ou não. Ou se, por exemplo, até as estátuas, os santos que existem na igreja, todo esse património móvel, se as vibrações que sente, se podem ser críticas também para a preservação desse património móvel, que atrai a atenção das pessoas para estas construções. Muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite para este desafio que foi endereçado aqui pela Bárbara, Departamento de Engenharia Civil a que pertence, naturalmente. Agradecer a presença das pessoas que vieram aqui hoje, os colegas e o público em geral. Portanto, eu vou, enfim, falar aqui um pouquinho daquilo que apareceu já aqui no vídeo. Aqui temos uma corrente também. Dar um bocadinho a conhecer aquilo que está escondido por trás daquilo, começando naturalmente pelo mote para isto. Vou referir essencialmente o que foi feito até agora e que está já visível e em funcionamento e a dar frutos. E que será sobre estes três imóveis, os clérigos, a Estação de São Bento e a Igreja dos Congregados. Ora bom, eu sou um académico, não é? Enfim, para além da engenharia civil, sou um académico, estamos um bocado habituados a fazer apresentações e, portanto, nós começamos sempre as nossas apresentações com um sumário. Bom, os tópicos que é que vamos ver. E umas imagens, para não serem só palavras. Vamos ver aqui algum enquadramento disto, qual é o objetivo do trabalho que temos vindo a desenvolver, depois um pouco sobre o que é isto de um sistema de monitorização, depois, enfim, particularizar a forma como foi implementado
nos 3 imóveis, alguns detalhes, curiosidades, às vezes desafios da instalação e depois, enfim, conforme também já vimos há pouco ali no vídeo, como é que nós observamos o que está a acontecer. Ora bem, onde é que isto se enquadra? Bom, isto enquadra-se na necessidade que nós temos de sentir a estrutura. Nós estamos aqui sentados e já várias vezes sentimos a estrutura agora. Quando o metro passa, sentimos. Momentaneamente sentimos alguma inquietação, porque é uma vibração. Mas depois passou. Não aconteceu nada. Portanto, esse é o nosso foco. Às vezes acontecem as coisas transitórias. Passa e depois passou. Não acontece mais nada. A estrutura está preparada para isso. Portanto, desde logo desmistificar. As nossas construções são pensadas para não caírem, primeiro, e depois portarem-se bem quando nós andamos a passear nelas, quando andamos a utilizá-las. Que é não abanarem muito, porque nos causa desconforto, enfim, não se deformarem muito, não ficarem partidas, não ficarem fraturadas, porque depois estragam a imagem que nós temos. Portanto, para nós percebermos como é que elas funcionam, temos que as monitorizar. E por isso que eu digo ali, enfim, monitorizar, sentir a estrutura, é preciso medir alguma coisa que a estrutura está a sentir. E, portanto, para isso, como quando nós vamos ao médico e nos medem as tensões ou fazem uma ecografia, nós também temos que perceber que grandezas as físicas, esse termo às vezes maldito para muita gente, física, coisa particular para quem estuda, como é que está a ocorrer na estrutura? Neste momento é acústico, é som que está a ocorrer, não é na estrutura, mas é som. Mas parece que ouve-se bem aí atrás, acho que se consegue sobrepor vamos assim, ao que está a passar-se ali embaixo. Bom, que grandezas físicas são essas? Movimento, sobretudo, e temperatura. E movimento podem ser assentamentos. Nós estamos em casa sossegados se estivermos tranquilos que ela não assenta, que não afunda, não é? Pronto, isso é a primeira coisa. E temos aqui na plateia especialistas dessa matéria. Também ficamos sossegados quando vier uma ventania, ou quando vier um sismo, que ela não se desloque, não rode, e que não vibra muito. Enfim, como aqui acontece há pouco, não estou a dizer que é muito, é normal. Para uma coisa destas, é normal. Medir estas coisas e observar ao longo do tempo. Observar ao longo do tempo para perceber que tendências possa haver. Se é expectável face às ações que essa estrutura tem que suportar. Normalmente foi projetada para isso. E depois, idealmente, se alguma coisa anómala apareça dessas medições, procurar relacionar com causas. Se relaciona com algumas causas extraordinárias ou se é normal. Bom, estamos a fazer isto em demonstrações históricas. E para quê? Sobretudo no contexto em que aqui estamos, isto foi disputado para detectar ocorrências que possam antecipar possíveis problemas na estrutura, naquilo que segura as construções que nós vemos, não é? E se alguma coisa puder estar a acontecer, que se veja visto, seja observada com tempo antes, para que se possam tomar medidas para mitigar possíveis danos que existem. Numa palavra, e aqui estamos preocupados, é proteger o património que nós gostamos de usufruir. Os azulejos de São Bento, não é? A Torre dos Coelhos, Churo, não é? Bom, e como nós, enfim, temos por formação também a missão de conhecer melhor as coisas com que lidamos, que são as estruturas, no nosso caso, estas estruturas sensíveis mais antigas têm particularidades de funcionamento, ensinam-nos muito, como os grandes mestres, muito antes de nós, as construíram, e temos que perceber como é que elas funcionam, conhecê-las melhor
e como é que elas reagem perante algumas ações externas excepcionais, como estas que agora estão, que, enfim, das obras e que suscitam preocupações das pessoas. E depois, ao longo do tempo, elas já existem há muito tempo, algumas coisas que podem surgir, podem ser ditas ao longo do tempo. Bárbara, peço por favor que me mandes parar quando eu me distrair um bocadinho. Porque eu tenho, já sabem que eu tenho tendência para me distrair um bocado. Ora bem, onde é que isto se enquadra? Melhor, este trabalho visa dar uma perspectiva global deste trabalho de monitorização que está em curso. Portanto, aquela conversa que tive anteriormente foi o que é monitorizar. Isto está em curso neste momento em 3 imóveis, como disse, a Igreja e o Torre dos Clérigos, a Estação de São Bento e a Igreja dos Congregados. É esse o trabalho que venho aqui apresentar. É um trabalho que se destina a avaliar e observar o comportamento estrutural destes imóveis sensíveis. Localiza-se aqui na Baixa, neste caso estes 3, não é? E sobretudo estão na área de influência das obras da linha rosa da Metro do Porto. Suscitaram preocupações logo desde o início. Naturalmente, né? Está a ser executado, enfim, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, né? Por solicitação expressa da Metro do Porto, o que desde já é de louvar a preocupação que houve há 4 anos, quando se avizinhava o início das obras, de a Metro do Porto ter contactado a Faculdade de Engenharia no sentido de dizer onde é que vocês nos podem apoiar. E esta foi uma das sugestões e que foi abraçada. Portanto, a Metro do Porto não é só causadora de transtornos, tem preocupações muito anteriores às obras e esta foi uma delas. Eu não queria deixar de louvar isso aqui publicamente. Qual é o objetivo deste trabalho que está em curso? É, enfim, avaliar e observar 4 imóveis históricos, aqui só vamos falar destes 3, identificar possíveis movimentos estruturais que possam estar associados a essas obras e ver se eles têm alguma relevância, importância, e um objetivo extra para nós que nos dedicamos mais a isto, conhecer melhor estas estruturas nas condições reais em que elas existem. Bom, como estamos a falar de monitorização, como é que estas coisas se fazem? Nós sabemos como é que, quando vamos ao médico, que aparelhos é que ele usa para nos sentir o funcionamento do nosso corpo. Aqui nós usamos sensores. Isto hoje em dia é um lugar comum. Nós estamos sensorizados por todo lado, não é? Estamos a ser vigiados por todo lado. Enfim, estamos... já no mundo já quase não vive sem sensores. E, portanto, desmistificamos. Isto não é novidade nenhuma. Eu não resisto a dizer que hoje estamos em 2024 e exatamente há 20 anos já estávamos a fazer isto numa ponte nova, construída à moda antiga, em pedra, e que nós aproveitamos para conhecer melhor, sensorizando a ponte. Portanto, não venho dizer novidade nenhuma, só venho mostrar ao público em geral, por palavras que tentarei o mais simples possíveis, e dar a conhecer aquilo que está disponível e que nós temos obrigação de utilizar em prol do bem e da proteção do património que temos. Que sensores são estes? São sensores elétricos. Temos 2 tipos de sensores, os estáticos, que são aqueles que medem coisas lentas, que ocorrem sem grande rapidez, mais vibrações, e depois sensores dinâmicos, que são os que medem as vibrações. Portanto, estão a vermelho, são os estáticos, e os dinâmicos, a versão azul. Depois temos aqui 4 tipos de sensores, que são uns que sensores de nível hidráulico, estão no nosso diretor do departamento que é hidráulico e usa destas coisas, mas nós também usamos nas nossas estruturas, que são para medir possíveis variações de cota da estrutura. Isto é, se ela sobe ou desce, subir é difícil, mas sobretudo se assenta. Temos sensores de rotação para medir se há rotações, se há uma parede que está a rodar para fora do plano. De deslocamento, mas aqui utilizados para medir possíveis aberturas de fissuras, não é? Ou de juntas entre pedras, ou dos azulejos. E depois temperatura, porque, enfim, tudo mexe com a temperatura. Aqui umas imagens desses sensores. Agora, eu vou mostrar alguns desenhos da aplicação disto. Falta esta parte.
Naturalmente os sensores só por si não fazem nada, se não tiverem acoplado alguma coisa que recolha essas leituras dos sinais elétricos que vêm dos sensores e que os guarde e que os envie para algum lado onde eles possam ver. E, portanto, esses sensores de vibração que estão aqui a azul, uma coisinha pequenina como este que aqui está, envia os dados para uma outra bloco que é um mini computador que recebe os dados todos, via por wireless. Agora estamos na moda, tudo wireless, não é? Os sensores estáticos que eu falei há pouco, enfim, estão ligados a uma outra caixinha como esta por uns fios elétricos e depois tem aqui uma antena e manda também os sinais para aquele. Estes são chamados os módulos de aquisição. Este é o que nós chamamos o módulo de agregação de dados, ou enfim, o gateway, que enfim, é uma palavra que começa a entrar também no léxico habitual. E depois temos aquilo que todos nós temos internet em casa, temos, é um router, não é? E o router permite receber os dados por esta setinha vermelha e manda para o mundo, manda para a internet. Pronto, e depois nós, como estamos no mundo, na Faculdade de Engenharia, recebemos lá isto. Bom, vantagem destes sistemas, assim, vantagens, enfim, particularidades, é que eles são muito versáteis atualmente. Envolve alguma fiarada, envolve muitas coisas, mas já está bem mais reduzida do que era há uns anos. E, portanto, estas tecnologias agora disponíveis podem ser utilizadas em prol disto. De uma forma geral, bonequinhos, o que é que nós temos? Temos a arquitetura geral disto, temos os sensores que geram os dados, que a estrutura nos dá, enviam para o tal gateway, por wireless, enviam para o router, que nos manda para o mundo, através do canal privado, para não haver quem se intrometa, vão para um caixote, para uma base de dados, e depois esses dados são utilizados, por um lado, para serem visualizados nos gráficos, e depois podem ir para o outro lado também para serem utilizados em coisas que nós, depois, já em meios mais especializados, podemos usar, que são agora que estão na moda os chamados gêmeos digitais, que é criar uns gêmeos das nossas construções que temos no computador e que podemos ver como é que eles estão a comportar à custa dos tais sensores. Não é? Bom, enfim, essa é uma parte que está agora em desenvolvimento e está na moda. Eu há pouco disse que isto foi, se calhar não disse, mas este é um desafio que começou há 4 anos, já disse, em 2020, iniciou formalmente em 2021, enfim, tudo se atrasa, enfim, a obra tem atrasos, estas coisas acompanham esse atraso e, portanto, em março de 2022, os congregados aqui à frente começou a funcionar, meio ano depois São Bento começou a funcionar e mais meio ano depois, em junho, começou a funcionar os clérigos. E começo precisamente por ordem inversa, nós não vamos ver hoje outros clérigos, escolhemos São Bento que era mais acessível e tem uns ícones que são os azulejos, mas não queria deixar de mostrar alguma coisa sobre o que aqui foi feito nos clérigos e depois nos congregados em São Bento. Bom, os clérigos dispensam a apresentação, uma vista aérea mostra-nos bem que era composto por um setor que é a igreja, um outro setor que faz a transição e que é o atual Museu dos Clérigos, foi antigamente um hospital, uma enfermaria, não é? E depois que confina com a torre, que bem conhecida do mundo, não é? Enfim, em termos de geometria, a igreja assim, tem uma nave elíptica muito bonita, o barroco no seu extremo, tem uma capela-mor também fantástica, tem um coro alto aqui junto à fachada principal e depois a sacristia, o volume central que é o museu, pronto, e depois a torre que bem conhecemos, com, enfim, apenas para termos a percepção, são 60 metros de altura, desde a base até ao topo da cruz lá em cima. Porquê a Igreja dos Clérigos a ser monitorizada? Porque o túnel, que é esta mancha cinzenta que aqui está, que vem do Hospital de Santo António, da estação do Hospital de Santo António em direção aqui, à Palácios Cardosas, não é? Passa a cerca de 20 metros de profundidade e a cerca de 10 metros, já passou, aliás, está lá, tudo bem, condicionado, passa a 10 metros da esquina dos clérigos. Portanto, isto naturalmente suscitou preocupação, não é? 10 metros não é nada, é daqui ali ao fundo das cadeiras. Pronto, e esta razão pela qual a Metro do Porto teve muita preocupação em ter lá os seus olhos. Os olhos da Metro do Porto lá somos nós, através destes sensores. Bom, isto é uma vista da Torre dos Clérigos, do Complexo dos Clérigos do lado da Praça de Lisboa, não é? Onde temos aqui a torre e onde temos aqui o museu,
e aqui a igreja, e depois estão aqui uns quadradinhos, uns retângulos, enfim, tracejados, vermelho, e umas caixinhas azuis. Todas aquelas caixinhas azuis são os vários sensores, cada um dos 54 sensores que estão ali espalhados, desde a torre até aqui à zona da igreja, que era a zona que nos preocupava. Claro que esta é a que nos preocupava mais, estava mais próximo, mas este elemento de 60 metros de altura preocupa também, naturalmente, não é? Isto é uma vista em planta deste foguetão, que é o complexo escléricos, parece um foguetão, e novamente uma vista em planta, as caixinhas que aqui estão tracejado são onde estão localizados os sensores. Aqui na frente estão os tais sensores de nível que medem se podia assentar ou não. Aqui também, esta zona lateral da Igreja dos Clérigos também era uma zona crítica, havia lá fendas, nós sabíamos que havia lá fendas. Já há 12 anos lá andávamos a ver aquilo. E depois, naturalmente, também aqui na torre tínhamos que ter os tais sensores, e aqui fora, e depois acompanhar aqui os sensores de vibração, para perceber se aquilo vibrou muito ou não. Aqui está uma imagem de frente para mostrar os vários níveis em que isto está documentado. E agora eu vou passar estes slides um bocadinho mais rápido e vão vendo que as caixinhas que aqui estão, a caixinha que aqui está vai subindo, ou seja, é um nível superior que é sobre digamos assim, o teto, junto ao teto da Galileia, que é a entrada da igreja. Estão lá um conjunto de sensores estão os sensores de rotação, para ver se aquilo assentar-se pode rodar. Estão sensores de fissurómetros, para perceber se aquelas aberturas ao longo daquelas janelas, se aquilo abre, é frágil. E depois vai subindo e ao nível do varandim, quando estão lá dentro, ao nível do varandim, lá em cima, é preciso perceber se aquilo vibra muito lá em cima. Subindo um pouco mais, nesta zona que nós tínhamos receio que aquilo pudesse rodar, e lá fomos colocando, e depois acima do coro alto, lá bem alto, nos andaimes altos, foram colocados mais uns sensores de rotação e uns sensores de medir a abertura de fendas, temperatura, etc. Depois passamos para a torre, e na torre temos já aqui onde ela arranca do corpo do edifício um conjunto de sensores para medir possíveis aberturas. Quem já foi à torre, seguramente, a maior parte das pessoas aqui já foram à torre, e quando descem, sobretudo, passam obrigatoriamente para esta zona, e quando sobem, e se tiverem os olhos bem abertos, percebem que já há lá sinais de fissuras. Já lá estão desde 82, e já estão desde 82 a serem observados. E depois vamos subindo e temos mais níveis até ao último, que é acessível ao público, lá em cima, para perceber se a torre está a rodar ou se a torre está a abrir em alguns pontos ou se está a vibrar. Okay? Pronto. Pronto, isto apresentado para um ícone como é a Torre dos Clérigos, agora as coisas repetem-se, portanto vamos ser um bocadinho mais céleres aqui. Na estação de São Bento, que tem visto do ar esta forma, como todas as estações que se prezam têm uma forma em U, naturalmente, onde vêm as linhas e depois tem uma forma em U. A nossa tem aqui este átrio central, ladeado por estes dois corpos, dois corpos mais altos que têm um torreão e depois umas alas, onde funciona agora aqui um hostel fantástico, fantástico porque louvo o cuidado que o IP teve, ou quem fomentou, de preservar, quem tiver possibilidade de visitar aquilo dentro, preservar a carga histórica que está e agora ser usado por pessoas que vêm de todo o lado do mundo. Bom, e aqui funciona as personagens da CP. Bom, porque há pouco o túnel passava ao lado da torre, dos Clérigos, agora isto é uma vista em planta. Estas manchas coloridas que aqui estão são coisas que têm a ver com a obra. A estação de São Bento está aqui, ali está a Igreja dos Congregados, mas vai aparecer a seguir, e estas manchas representam, isto é a escavação que está a ser executada. Isto era os trabalhos que seriam em túnel, que tanto quanto sei estão suspensos, e os trabalhos de escavação que vão passar em direção a esta estação para ligar a nova Estação da Liberdade a esta. Portanto, tudo isto vai ficar aberto, não a céu aberto, porque o processo construtivo não vai seguir isso, mas, enfim, tem trabalhos que podem induzir, enfim, que havia receio que induzissem alguns problemas aqui, e por isso estamos a fazer sentir a estrutura durante os trabalhos. Portanto, é porque eles estão a decorrer aqui à frente que importa ver isto.
Isto é uma imagem esquemática de projeto, de desenho, dos nossos desenhos de engenharia, que mostra agora nos pontinhos, tudo o que está azul são sensores, enfim, as bolinhas, os termómetros, os acelerómetros para medir as vibrações, esta espécie de triângulozinho para medir as rotações, depois aqui as setinhas, então aqui espalhados, isto agora aparecem aqui umas manchas, também aqui uma correspondência, a localização dos sensores com estas manchas, são 61 sensores que aqui estão. Na base de toda a fachada da estação estão colocados nestes alinhamentos aqui os tais sensores que permitem medir se está a assentar. Quando aqui andam as máquinas aqui à frente, quando se estiver a escavar aqui à frente, nós sabemos que quando estamos na praia e se a areia nos começa a escavar debaixo dos pés, nós assentamos, não é? Portanto, é esse o receio. E, portanto, estão cá os sensores para mostrar isso. E até agora nada aconteceu. Depois subimos uns níveis, há os níveis em que já temos os azulejos e temos sensores para medir a rotação, os tais sensores para medir a abertura de possíveis fissuras nos azulejos, os sensores de vibração para ver se eles vibram muito ou não e se podem destacar, e depois subimos, esta é uma imagem de frente já para mostrar precisamente, isto representa os sensores que eu depois vou mostrar no sítio, que vão aparecer aí, que estão aplicados à frente dos azulejos sem contactar com eles. E depois, escondido na cobertura, no desvão do sótão do átrio, está um conjunto de sensores para medir se o topo daquela parede pode também estar a rodar. Bem? Depois, finalmente, lá em cima nos torreões, no sótão dos torreões, este do hostel, este da CP, estão novamente colocados um conjunto de sensores para ver se aquelas paredes, ao longo do seu desenvolvimento, podem dilatar e abrir fissuras, ou se estes cantos podem rodar. Bem? E sempre, há aqui uns T's, sempre a medir a temperatura. Tudo mexe com a temperatura, tudo, como nós também. Pois, agora isto visto em planta, mas rapidamente, isto é visto de cima, o alinhamento da parede frontal da estação de São Bento, da GAR, para mostrar aqui as várias posições de sensores. Depois há aqui um na entrada do hostel, por razões particulares, e isto aqui é o fundo da linha, o túnel, onde tem que haver lá um sensor muito longe, para onde nada se mexa, para relativizar as coisas, não é? E pronto, depois aqui em altura, nos torreões norte, em altura na zona dos azulejos, no desvão da cobertura, e aqui no torreão norte, lá em cima, onde estão colocados os sensores. Enfim, isto dá uma imagem do que é que está espalhado lá. E a dimensão do que estamos a falar entre pontos que estão a ser sensorizados, podemos estar a falar de 60 a 100 metros, né? Alguns 150 metros, que estão desde o túnel até à entrada. Igreja dos Congregados, que está aqui mesmo à saída ali das escadas, que tem data do século XVIII, que tem uma planta simples, gelatina, lá a nave única, uma capela retangular muito bonita, coro alto novamente como todas, em particular apoiado umas colunas de granito, é uma igreja extremamente visitada e com muito culto. Novamente sofre dos mesmos problemas, a escavação desenvolve-se à frente da Igreja dos Congregados, é aqui que nós entramos nos Congregados e já viram no vídeo a obra a decorrer ali à frente. Uma coisa que viram ali era um balde que entrava a escavar uns pedaços de terra para construir um muro de betão que vai entrar pela terra dentro. Pronto, novamente agora isto visto de planta, isto é a entrada da igreja, e novamente a entrada da igreja, aqui temos os tais sensores para ver se assenta. Isto são as colunas da igreja, aquelas colunas que estão logo à entrada, junto aos coisinhas das molas, estão umas plantas, ali estão os sensores também, para ver se aquilo pode assentar. E depois visto de frente, isto é visto quem está de costas para o altar, e de frente, e vê este espalhamento aqui dos tais sensores que medem os possíveis assentamentos, e depois em altura, a todo o desenvolvimento de sensores que medem possíveis aberturas, daqueles painéis pintados que existem por dentro, e também de rotação. Okay? Aqui estão 24, portanto no total já estamos em qualquer coisa com mais de 150 sensores. 150 sensores, ok? Ora bem, a instalação de coisas destas não é trivial. Enfim, tem muitos desafios, mas também tem muitas curiosidades. Enfim, como nós vamos visitar a Estação São Bento, uma das coisas que era imperativo é que não pode haver coisas à vista. À vista, isto é, não pode haver cabelagens ali a passar em permanência. A quantidade de pessoas que passa diariamente por aquelas portas é brutal e, portanto, ter as coisas como aqui temos, uns cabos, os passa-cabos, aquilo era impensável. Portanto, foi necessário descobrir alternativas para isso, foi necessário ir buscar
encontrar condutas subterrâneas que estavam a ser utilizadas para cabos que já existiam, para uma série de infraestruturas e meter lá as nossas coisas que eram precisas para ativar os sensores. E depois torná-las o mais discretas possíveis. Aqui está o Guilherme, que está ali na primeira fila, e que está aqui, os excelentes colaboradores que tornaram isto possível, a ver com todo o cuidado nas caixinhas que lá colocamos e em que nem se percebe por onde é que vão os fios e os tubos que lá passam. Okay? E depois os desafios de colocar junto aos painéis de azulejo aquelas coisas horríveis que lá estão, que deram uma polémica de Facebook há 2 ou 3 anos, mas que são temporárias, não é? Enfim, como tudo, nós também, quando temos aparelhos nos dentes, também são temporários. Bom, mas depois também nos despertam curiosidades, o chegar ao local, ver próximas coisas que de cá de baixo não percebemos, assim, interessantes, e eu não resistia de pôr esta imagem que a ninguém dirá nada senão eu revelar que isto é o interior da Torre dos Clérigos, onde aqui embaixo, está ali o Sr. Guilherme e o Nuno Pinto, aqui é a mesa do relógio que mostra as horas a toda a cidade e que dá as badaladas, só que não está lá neste momento, está em reparação o relógio histórico, e neste momento é este relógio eletrónico que está a substituí-lo. Está bem? Portanto, eu não resisto a isto. São as entranhas da Torre dos Clérigos, portanto, são curiosidades. Okay? Devo dizer que muitas vezes nós estávamos neste sítio e a porta estava entreaberta, os turistas lá chegavam, é aqui o elevador. Bom, e estas coisas são desafios importantes. Este foi um dos maiores, instalar as coisas no coro alto da Igreja dos Clérigos, os tais sensores com aquelas calhas horríveis que estão lá, estão altos, isto não é evidente, nós não podíamos vedar esta utilização diária. Portanto, até estes móveis com os paramentos que lá estão, foi preciso arrastá-los por nós, não é? Enfim, preciso andar em cima destes andaimes que nós transportámos do Centro Português de Fotografia, que estavam lá de outros trabalhos, que também já foi monitorizado, que ainda lá tem sensores. Enfim, são tudo uma série de curiosidades e desafios. Não resisti a este porque colocar as coisas entre a Torre dos Clérigos e a igreja vai uma distância grande. E não há passagens evidentes que não foram deixadas. E então foi preciso passar cabelagens por baixo das telhas. E para isso foi preciso irem alpinistas, porque não há sistemas de segurança para andar ali naquele telhado. Então foi preciso. E lá está o Sr. Guilherme lá ao fundo a receber os cabos que depois eram levados lá para dentro. Okay? E das entranhas da Torre dos Clérigos não estava a Esmeralda para tirar as fotografias fantásticas que ela tem de jeito, mas desta vez eu consegui tirar uma que é a Sé e a igreja do Mosteiro da Serra do Pilar, vistas de um óculo das entranhas da Torre dos Clérigos. Tem na máquina apenas fosse o telemóvel e o vidro está tão sujo, mas é a realidade. E depois as entranhas da igreja dos Clérigos, aquelas paredes são todas furadas de escadas. Isto é uma escadaria que existe no meio da parede. Portanto, aquilo que parece muito maciço, nem sempre é. E depois a parte fantástica do carrilhão que nós ouvimos cá em baixo. Lá está o Nuno a colocar, a soldar os fios ali junto, atrás do carrilhão, que é uma coisa fabulosa e que nós temos a oportunidade de conhecer. Muito bem. Isto muitas vezes fora de horas. Esta, bem que dos congregados, foi fora de horas e o jantar foi um franguito de churrasco na sacristia. E quando lá entrarem agora e virem umas tabuinhas no chão, a seguir ao tapete, estão lá dentro estes tubinhos que levam água. Uma águazinha não é para beber, não é para... É uma água para aqueles tais sensores de nível, aqueles sensores que medem os assentamentos, que depois vão ali até estas colunas. Né? Mas felizmente aqui correu tudo muito bem, está a correr tudo muito bem, estamos sob proteção divina. Aqui Nossa Senhora, que até teve direito aqui a um novo móvelzinho para esconder os nossos módulos que lá estão, que o Guilherme fez, e o Menino Jesus, naturalmente, a acompanhar-nos nestas aventuras noturnas na Igreja dos Congregados. Okay? Procuramos ser o menos intrusivos possíveis. Enfim, acho que algumas coisas conseguimos, noutras era inevitável, mas depois são temporárias. Pois, agora os sensores no sítio. O tal sensor de nível de assentamento com um reservatóriozinho de água. Aqui está. Mas depois é preciso levar esta água até ao outro que está na frente da igreja.
na fachada. Está aqui, cá vai o tubinho, cá vão os fios. Depois também está aqui e o culpado disto tudo está aqui, o culpado destas torturas que todos fomos sofrendo ao longo destes tempos. E está outra para acontecer na Torre da Boa Vista, na Obelisco da Boa Vista. Depois lá em cima, na fachada da igreja, estou a acabar. Está bem? Depois eu já sabia, tinhas-me de dizer. Pronto, há os tais sensores, isto é um sensor que atravessa a igreja toda. E, enfim, lá está o Guilherme ali, enfim, com a luz do seu telemóvel da lanterna a compor as coisas. E pronto, os sensores já no sítio. O sensor, os módulos que recolhem os sinais dos sensores por fios, que mandam para o gateway, que tiram para o router, depois não pode falhar a corrente, existe uma bateria sempre e ligada à corrente. Okay? Como é que nós observamos o resultado disto tudo? Bom, como disse há pouco, ao longo do tempo. E, portanto, os registros que vão sendo recolhidos de todas aquelas medidas, aquelas grandezas, quer dos sensores dinâmicos, quer dos estáticos, estão a ser vistos ao longo do tempo. Está aqui um gráficozito, isto é uma temperatura, como é que só para ter uma imagem que se vê grande, como é que isto funciona. Agora, então, nós temos diferentes tipos de sensores e uns deles são os dinâmicos, que eles medem as vibrações, são aqueles que quase às vezes nos preocupam mais quando passamos. Então vemos aqui uma coisa estranha, cheia de piquinhos. Isto o quê? Isto são registros ao longo do tempo dos valores máximos da vibração que ocorre naqueles pontos que estão a ser medidos. Quando eles excedem um certo valor, o aparelho começa a registar e depois nós vamos ver qual é o valor máximo e registramos o valor máximo. Se estão a haver trabalhos de uma máquina, enfim, registra naquela altura e nós vemos o valor máximo. Pronto, isto é já uma imagem de meio ano, mais de meio ano de trabalhos, percebe-se que há aqui uns piquinhos, quer dizer que houve ali umas alturas que vibrou mais, depois está aqui tudo quietinho, não se passou nada, depois houve aqui uns picos assim mais a sério, não é? Mas fora esses, localmente, tudo continuou bem, portanto isto houve trabalhos, sentiu-se, está tudo bem, não aconteceu nada, pronto, e progressivamente atenuou, pronto. Isto é, não estão aqui valores, nada disto foi problemático. Isto é o que naquela zona da Igreja dos Clérigos sentiu. Não se passou nada. Está controlado, felizmente. Portanto, há consciência nos trabalhos que se fazem. Essa mensagem é importante que se passa para o público, que as coisas não são feitas em cima do joelho. Depois isto é visto à custa de uns painéis de controle como este, no caso de sensores daqueles estáticos, por exemplo, preocupados se as fendas nos azulejos estão a abrir ou não. Então, nós vemos isso ao longo do tempo, são as medidas de uns sensores de deslocamento que estão a algures, este salvo erro é aqui nos congregados. E isto é a temperatura. E se globalmente olharmos, entre este risquinho azul que aqui está e este mais escuro que ali está, estão parecidos, não estão? Então quer dizer que se isto aqui desceu, isto desceu, aquilo subiu, isto subiu, voltou a descer, subiu, isto é a temperatura que está a afetar a estrutura. Pronto. Se volta à posição inicial, tranquilos, está bem? Portanto é isto que se está a fazer. Finalmente, nós podemos ver isto em qualquer parte do mundo. Vamos ver se conseguimos. Ok, está aqui. Isto está neste momento ligado a um equipamento que está na Faculdade de Engenharia, mas que pode ser visualizado na China, em qualquer lado, por quem possa, naturalmente, e, enfim, nos paineizinhos, e que isto que estou a selecionar neste momento, vou selecionar o que é que se passou na última semana, nos últimos 7 dias, ali na fachada da Igreja dos Congregados, está ali mesmo ao sair da esquina, este gráfico são os tais piquinhos das vibrações que ocorreram durante esta semana ali na fachada da coisa. Portanto, isto quer dizer que ali andou 1 milímetro por segundo, quer dizer, a velocidade com que aquilo vibrou foi 1 milímetro por segundo. Isto está dentro dos limites, não há problema nenhum. Está bem? Portanto, esta semana não se passou nada. Está tudo bem. Okay? Pronto, e isto é o que se vê, nós conseguimos ver em qualquer lado, temos estes painéis para ver em qualquer lado, portanto eu até no telemóvel vejo isto, se for necessário. Eu aqui só estou a transmitir um trabalho de equipa. Sou timoneiro disto porque assim disso foi encarregue pelas minhas hierarquias. Os colaboradores da equipa, esta equipa, há pessoas que eu não posso deixar de mencionar que me acompanharam no muito receio que tive em meter-me nisto início, o professor Nelson de Vila Pouca, o colega Miguel Castro, com pena não pode estar cá hoje, mas que está por trás de todo este trabalho que se vê online,
o colega Miranda Guedes, que muito ajudou nestas definições e noutros trabalhos que estão a correr em paralelo, o colega Esmeralda Palpério, que ali está, que nos ajudou muitas coisas e com quem partilhámos sempre muitos destes trabalhos, a Susana Moreira, Rui Silva, e, enfim, os colegas Gabriel, etc., os mais jovens, e as pessoas que eu não posso deixar de referir publicamente, o Guilherme Nogueira, que está ali na esquininha, e o Dr. Nuno Pinto, que são os artífices destas coisas no dia-a-dia, para isto se montar. Naturalmente, às entidades que nos receberam de braços abertos, sem pôr em problemas, a Irmandade de Santo António dos Congregados, o IP, a Irmandade dos Clérigos e, naturalmente, depois os órgãos mais institucionais que apoiaram, que deram sim para se fazerem estas coisas, a RCN, na altura, a Câmara Municipal, Metros do Porto, e, enfim, era isto que tinha para vos transmitir. Desculpem se me excedi, mas estou à disposição para o que quisermos, tá? Obrigada, António, pela apresentação fantástica que nos tiveste a mostrar. E realmente é impressionante vermos esta perspectiva dos edifícios, que nos parecem elementos estáticos e que não se mexem ao longo do tempo, não é? Mas, por outro lado, percebemos a importância que é de fazer esta monitorização constante e este cuidado constante em ter cuidado na preservação destas peças patrimoniais que fazem a nossa cidade. E isto começava, se calhar, com uma pergunta para a Esmeralda, como responsável dos monumentos e dos museus nacionais, que aborda precisamente esta questão da monitorização. Em que medida é que a monitorização dos monumentos é importante para a definição das estratégias de intervenção que são definidas a nível nacional das intervenções que têm de ser feitas nos monumentos nacionais? Muito bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite à Bárbara, à FEUP, ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Porto Innovation Hub. Como perceberam, eu faltei desta equipa para Museus e Monumentos de Portugal, a nova entidade, uma empresa pública empresarial, a nova entidade que tutela os Museus e Monumentos de Portugal, 39 monumentos, entre os quais os 5 Património Mundial da Humanidade, e que eu sou agora a nova diretora de espaços. Portanto, toda esta experiência que veio e que trouxe do trabalho em património cultural, e de facto a monitorização destas estruturas é extremamente importante. São edifícios, é o nosso melhor, é o melhor da nossa identidade cultural, é o que herdamos dos nossos filhos. Queremos deixar dos nossos avós e queremos deixar para os nossos filhos nas melhores condições. Somos, portanto, puros zeladores e cuidadores deste património, e a engenharia, de facto, tem um papel primordial, porque estes edifícios foram construídos ao longo de séculos, foram acrescentados, foram demolidos, foram reconstruídos, têm técnicas construtivas muito diferentes, têm materiais construtivos diferentes, e toda esta monitorização e este conhecimento deste património é fundamental na sua preservação. Nós hoje dominamos muito bem as técnicas construtivas atuais, estamos a esquecer das técnicas construtivas ancestrais que tinham muito bons resultados, nomeadamente, por exemplo, em sistemas de redes de drenagens, os sistemas conventuais tinham redes de drenagem muito boas, que foram estragados e que hoje temos problemas de assentamentos de fundações para as águas andarem soltas nos solos de fundação. Portanto, todo este conhecimento da engenharia é fundamental na preservação do património cultural. É extremamente importante haver instituições como o Parlamento do Porto, a Câmara do Porto, que se preocupam de facto com o património cultural, com a conservação preventiva,
é muito importante estarmos à frente do que poderá acontecer na ótica até de uma gestão de risco e de minimizar os efeitos perversos sobre as estruturas e, portanto, a monitorização, este cuidado, a inspeção e diagnóstico, o bom conhecimento é fundamental na preservação deste património cultural, sendo que, aliadamente, podemos depois também ter planos de manutenção apropriados, digamos, aos edifícios, e temos sempre muita tendência que património cultural é aquilo que vemos, são as fachadas, os azulejos, património integral, mas é muito também aquilo que não vemos, e a nível de património cultural, de engenharia de sistemas construtivos, nós temos o privilégio nas inspeções de vermos e de conhecermos, mas é um património extremamente importante que a engenharia também tem que lutar pela sua preservação, não só a questão mais decorativa, estética, mas também os processos de construção. Tocaste agora num assunto que me parece bastante interessante até trazer para o nosso dia a dia, não é? Nós estamos habituados, ou já faz parte do nosso cotidiano, a nossa monitorização com os relógios biométricos, a monitorização dos automóveis, mas realmente a monitorização dos edifícios ainda não é um hábito que nós temos nas nossas casas ou mesmo em termos de monumentos. Sentes que ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, essa postura em termos dos responsáveis dos edifícios tem mudado? Aliás, a vontade do metro em ter esse cuidado quando sabia que ia fazer uma intervenção grande no território nesta zona, já demonstra se calhar um bocadinho esse cuidado e essa mudança de postura, digamos assim. Para mim, não é? É para mim. Sim, sem dúvida. Enfim, como já tinha referido, eu acho que esta iniciativa é louvável. Desde logo pela preocupação, obviamente. E era de facto grande. Eles sentiam que havia muitas pessoas inquietas, muita gente inquieta, mas este é um bom exemplo que deve ser seguido. Sim, eu acho que tem paulatinamente, devagarinho mudado, não é? Estas coisas estão ainda estão um bocadinho enfeudadas, mas já não há razão para estarem, porque estão muito mais facilitadas hoje em dia. Mas é muito fácil de fazer delas um negócio e o negócio estragar a coisa, não é? Então, nós, desafiados enquanto instituição, temos a missão de responder para esta preservação e também a missão de ser de alguma forma pedagógicos para mostrar que se pode fazer a custos controlados, que no contexto de uma obra destas isto são verdadeiramente peanuts, e que não é assim tão difícil de fazer. Enfim, requer alguma paciência, algum know-how, naturalmente, mas está muito mais disponível. Essa questão da monitorização nos edifícios de forma mais corrente, hoje em dia só não está, é uma realidade já ao alcance, não digo do cidadão comum, porque sabe, mas de muita gente que consegue fazer essas coisas. As coisas estão extremamente, aqui há coisas colocadas que muita gente já tem em casa e nem sabe, se calhar, dentro das suas tomadas, não é? As coisas estão muito desenvolvidas, as tecnologias estão muito desenvolvidas e muito acessíveis, muitas coisas estão acessíveis. Enfim, aqueles sensores que vos mostrei ali, a maior parte deles, o que tem lá dentro é uma coisa pequenina que todos nós temos no telemóvel. Ok? E se temos todos no telemóvel, e o telemóvel, um smartphone, se compra por 150 euros ou 200, e tem lá uma dessas coisinhas, de certeza que ela custou 3 ou 4 euros na produção. Portanto, aí até chegar aqui ao sítio onde deve, porventura muita gente quer ganhar dinheiro. As coisas são muito mais baratas. Estes sensores podem ser muito mais baratos. Portanto, pode ser feito de forma muito mais disseminada. Do meu ponto de vista, tem que haver realmente, em particular no património, sobretudo, isto deve ser replicado, enfim,
Eu diria assim, uma boa parte do que aqui foi implementado não devia ser retirado. Obviamente aquilo que perturba a imagem estética deve ser retirado, claro, mas aquilo que esteja disfarçado e que possa continuar, deve continuar. Não há razão hoje em dia para não continuar. Sim, isso aconteceu, por exemplo, aqui na Ponte Luís I, não é? Durante as obras do metro se fez a monitorização e depois continuou e estamos a ter uma leitura constante exatamente da movimentação. Isto não é só um investimento financeiro, porque, volto a dizer, são peanuts no contexto de uma obra destas, não tem significado nenhum, não é? Mas é todo o investimento, um esforço de um pensar o que é que se deve fazer, onde é que se deve colocar, colocar as infraestruturas para que as coisas funcionem, e isso depois manter é muito mais fácil. Enfim, não sei se estão aqui pessoas ligadas à Câmara ou não, mas eu lanço este repto: não deixem estas coisas cair. Claro. Não deixem este tipo de coisas cair, assim como, por exemplo, a que está no centro de fotografia, que ainda lá está uma coisa, foi desativada porque não quiseram continuar, mas já há arrependimento. E, portanto, há coisas que nós tivemos o privilégio, enfim, de podermos lidar com estas coisas desde há 25 anos, mais ou menos, aqui na Baixa do Porto e não só, e sabemos onde é que há problemas latentes. Claro. Naturais, do dia-a-dia da cidade, das infraestruturas que se criam, dos parques de estacionamento, dos arruamentos, naturais, coisas normais, mas algumas têm de ser estudadas porque podem estar a induzir efeitos que não nos apercebemos e só mais tarde, não é? E agora que nós temos estes sensores, podemos sentir estas construções mais icónicas e que outras possam vir a seguir, deve-se manter isto, não é? Deve-se criar, alimentar este entusiasmo, enfim, e esta dinâmica que de alguma forma foi criada, foi puxada por isto, e portanto eu acho que esta sessão tem essa virtude de transmitir isto publicamente, de que estas coisas existem, foi um esforço feito, valeu a pena, está a valer a pena, estamos tranquilos, até agora estamos tranquilos, está a cumprir a missão e pode ser replicada e deve ser, para preservar. Uma coisa interessante que mostraste no final da apresentação e que acho que é de destacar é esta questão da monitorização ao minuto destes edifícios, não é? Com a criação do tal gêmeo digital. Para quem não é da área, no fundo o que foi feito foi um modelo paramétrico do edifício, e este modelo está a receber a informação dos sensores que estão colocados aqui, o que quer dizer que se houver alguma alteração daquele edifício, rapidamente é registada. E isso, no fundo, mostra a aplicação da tecnologia de ponta, do mais evoluído que nós temos em termos informáticos, no nosso dia-a-dia, na nossa vida, e neste caso na vida destes monumentos. Por isso esta questão da digitalização da construção e a digitalização do cuidado da construção é já uma realidade, não é? Isso está a ser aplicado em muitos monumentos a nível nacional, ou começam a ser estes exemplos que podem vir a ser replicados? Eu não tenho esses dados relativamente. Eu não tenho esses dados relativamente aos monumentos nacionais, nomeadamente estes ainda estão sob a minha tutela. A reforma da tutela da cultura foi muito recente, como saberão, a Direção-Geral de Património Cultural foi extinta a 31 de dezembro e deu origem a duas novas instituições, a Património Cultural IP e Museus e Monumentos de Portugal. Portanto, houve aqui uma repartição. Tem havido, não de forma sistemática, mas de forma esporádica com as universidades que de facto têm deste momento, este know-how, alguns trabalhos de teses de doutoramento e de teses de mestrado.
é vantajoso, é de todo o nosso interesse caminharmos nesse sentido, eventualmente também protocolarmos este tipo de monitorização, sendo que neste momento o que eu acho que precisamos é de uma estratégia e de um planeamento. Grande parte dos monumentos, por incrível que pareça, ainda não tem informação de base, não há plantas, não há alçados, não há levantamentos arquitetónicos que nos permitam avançar para esta monitorização. Por exemplo, é uma das deficiências e que vamos ter que caminhar. É fundamental, de facto, este conhecimento sobre o edifício, porque nos ajuda também a balizar as intervenções. Estamos em intervenções agora de PRR, e teria sido muito importante este tipo de monitorização e de conhecimento dos edifícios para depois definir de facto o que é estratégia, o que é que seria importante. Portanto, acho que estamos a caminhar num bom caminho. Pretende-se de facto depois haver estes protocolos e tentarmos de facto entrarmos pela digitalização do património, de forma a termos um bilhete de identidade de cada edifício, dos seus problemas e percebermos se esses problemas são de facto problemas, claro, porque em edifícios deste tipo, abrir de juntas e fechar tem muitas vezes comportamento térmico, são edifícios que têm juntas de dilatação, foram construídos de forma em épocas diferentes, materiais diferentes e portanto às vezes o que um olho mais descuidado chega, é um problema e vamos intervir ali e depois com o estudo consolidado dizer aquilo não é problema, então vamos investir no outro lado. Claro. Portanto eu acho que é extremamente importante para nos ajudar a planear e a conhecer os edifícios e o seu comportamento. Sim. Eu acho que desta apresentação e agora na visita o António vai nos mostrar os vários exemplos, o que eu acho que é interessante reter, ou pelo menos que eu consigo reter com mais força desta apresentação, é realmente a relação que existe da tecnologia muito avançada em termos de digitalização do comportamento do edifício e a forma como tão atual e contemporânea que nos faz conhecer os edifícios de uma forma mais profunda e prever, e ainda bem que quando estavas a mostrar aqueles gráficos dizia isto é normal, está tudo normal, ainda bem que é normal, não é? Mas estamos a controlar esse caminho e realmente seria muito mais difícil se não tivéssemos o apoio destas ferramentas todas altamente tecnológicas e deste sistema de digitalização, mas é evidente que este caminho já não tem volta atrás, a questão da digitalização da construção e a digitalização da observação da construção. Não queria deixar de agradecer ao António o trabalho que tem feito e ter-nos proporcionado este momento e reunido a informação em mais uma publicação que fizemos para a coleção dos nossos habituês, que já são alguns, e agradecer também à Esmeralda ter vindo aqui num duplo papel de ex-investigadora e diretora dos Monumentos e Museus Nacionais. E convidar-vos agora para irmos ver como o António, onde é que estão estes sensores e estes termómetros que estão espalhados pelo edifício. Obrigada a todos. Não queria deixar de agradecer aos vários parceiros que nos têm sempre ajudado, antes de tudo ao nosso parceiro principal, o nosso gêmeo digital da Porta Innovation Hub, tem connosco feito que já estamos nos 8 anos de projetos e ações, esta já é a 37ª sessão. À Ordem dos Arquitetos, à Ordem dos Engenheiros, à Casa da Arquitetura, pelo apoio que nos têm dado à divulgação e, evidentemente, ao Metro por nos ter permitido mostrar este projeto e por nos ter permitido fazer esta sessão aqui. Muito obrigada a todos. Queria só dar-vos uma nota que já me ia esquecer, que é o meu habitual, esquecer-me de alguma coisa. A próxima sessão vai ser
de um edifício muito interessante aqui perto, o edifício da Nacional, que é ali perto do Banco de Portugal, no edifício Marques da Silva, que foi recentemente recuperado, a obra está agora a terminar, vai ser no dia 20 de Abril, e depois vamos voltar aqui à Estação de São Bento e vamos conhecer as obras da Time Out, que é um edifício que está a ser construído aqui entre a estação e a Rua de Loureiro, do arquiteto Eduardo Souto Moura com a AFA, e estão a fazer uma estrutura metálica onde serão as instalações de Time Out. Por isso estejam atentos à newsletter que a Porto Innovation irá enviar, com as datas e inscrições para o edifício nacional e depois para o Time Out.